Fala galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o preço que os influencers pagam para poder ter a fama que eles têm e o porquê que vale tanto a pena, na minha opinião, né? Agora, claro, é muito fácil olhar por essa vitrine depois que todos eles já venceram, né? Existe sim, com certeza, muitos que não conseguem o mesmo sucesso, mas eu tô analisando esses que conseguiram chegar lá, esses que conseguiram vencer, né? Vamos colocar os que estão agora cobrindo a Copa, né? O Gordinho 99 lá, o Eu Negrete, pô, e tantos outros que estão aí indo viajar com delegações da seleção brasileira ou de outras seleções, porque não tem só influenciador brasileiro também que seguiu esse ritmo, seguiu esse rumo, e não são só eles, né? Pô, você vê aí influenciadores que até estão entrando em mais polêmica agora, igual Carlinhos Maia, Virgínia. São pessoas que não seguiram o caminho tradicional de trabalhar, de estudar, seguiram um caminho totalmente diferente do que a população acha natural e que realmente é o natural, mas que, pô, alcançaram um resultado que você vai trabalhar talvez a vida inteira e nunca vai ter o resultado que eles têm, né? Tipo, se você colocar uma pessoa que ganha um bom salário no mercado de trabalho, tem aí em média aí, né, um trabalhador com seus 10 mil reais por mês, aí eu tô falando de um cara que é bom, tá? Que ganha 10 mil reais por mês com consistência também, porque tem isso, né? Às vezes o cara ganha 10 mil aqui nessa empresa e vai embora em 1 ou 2 anos e aí tem que se sujeitar a ganhar menos numa outra, ou às vezes consegue ganhar até mais em uma outra empresa, mas por um tempo também bem limitado, e não tem a consistência, né? Então, ou o cara vira empreendedor, né? Ou o cara vira o influencer hoje em dia, né? O famoso influencer hoje em dia. Eu tava analisando aquele Eu Negrete, tem 6 milhões de seguidores, patrocínio com a Adidas, com a Nike. Meu, é surreal. O cara, né, tá sempre no meio dos jogadores, tá fazendo sempre propaganda com jogadores, participa de propagandas com N marcas, né, que chamam eles para fazer propaganda comercial. Pô, sempre tem uma publi diferente no perfil do cara. E de onde esse cara saiu? Saiu do nada. Tem faculdade? Acredito que não. Trabalhou em alguma grande empresa? Acredito que não também. Os caras simplesmente apostaram nesse caminho e tiveram sucesso. É claro que o cemitério de perdedores deve ser muito silencioso, né? É silencioso, com certeza. O tanto de gente que tentou seguir por esse caminho não deu certo e depois, né, deve ter se arrependido de ir por esse caminho. Mas os que deram certo, você, cara, não tem como dizer que eles perderam o tempo deles, né? Eles simplesmente apostaram num caminho novo, relativamente novo, e tiveram muito sucesso. É aquele negócio que eu tava falando, um cara que ganha 10 mil, para ele poder, sei lá, bater 1 milhão, ele tem que trabalhar 10 anos, 10 mil por mês, né? Tô colocando aí que o cara declara um imposto de renda aí de uns 120 mil por ano. Então esse cara, para poder chegar no 1 milhão de faturamento, esse cara tem que trabalhar 10 anos. Esses influencers aí conseguem chegar nesse valor aí em 1 ano, 2 anos, nesse valor de 1 milhão. Ou seja, o cara encurtou um caminho de 10 anos, né? Que talvez poderia se estender para mais nesses percursos aí, né, desses percalços do meio do caminho, de ser mandado embora, de não conseguir manter a mesma renda, porque você está vendendo sua mão de obra, né? Até mesmo no empreendedorismo, tá? Eu arrisco dizer que
pequeno empreendedor, o MEI ali, ele tem um faturamento, eu não sei quanto que tá agora, mas acho que era um faturamento de 70 mil ali para poder ser MEI, 80 mil, né? Passou disso, o cara já tinha que entrar pro Simples. Não sei se isso mudou, mas eu acho que era mais ou menos isso aí. Então esse cara, esse pequeno empreendedor, né, ele tem um faturamento baixíssimo e o lucro dele baixíssimo também. E ele tá empreendendo, ele tá botando a cara dele ali num negócio que às vezes demanda investimento, tem que, ter funcionário e tudo mais. E o cara não consegue ganhar dinheiro que nem esses caras, influencers, pessoas que seguem caminhos alternativos. Então isso acho que explica muito porque que tanta gente tenta seguir esse mesmo caminho, né? Eu olho também aqui os youtubers também, os maiores, né? Porque hoje em dia tem muito canal. O meu aqui é um deles, então, eu tô tentando também. Mas hoje em dia tem muito canal grande. E os caras, você vê os caras falando quanto eu faturei, né? Quanto fatura esse canal, esse tal canal. Os Jovens Investem, pra mim, é um dos grandes exemplos, assim. Porque os Gêmeos investem, né? Porra, os caras conseguiram faturar milhões aqui, a molecada, eles nunca trabalharam pra ninguém, né? Começaram com um canal de games e tal. Hoje eles falam que eles têm uma empresa, né? Uma empresa. Mas, que empresa é essa, né? Que tipo de empresa é essa, né? Que o cara faz vídeo, produz vídeo o dia inteiro. Vídeo o dia inteiro. Vídeo, né? Não tem nada por trás ali, não tem um produto. Tem um infoproduto. Te ensino como monetizar no YouTube, ou recomendação de carteira de investimento, né? E o cara ganha muito mais. O cara ganha muito mais do que qualquer pessoa que tenta seguir uma profissão ou empreendedor que tenta vender um produto, né? Eles falam ali de faturamento de milhões, né? De milhões. E de fato eles tiram isso porque, o cara falar que já teve Porsche, Cayenne, BMW e não sei o que, e mora em bairros nobres aqui de São Paulo, imagine só, né? Então vale a pena você seguir esse caminho de ser influencer, de ser youtuber? Como eu disse, o cemitério, né, dos perdedores é silencioso, né? Talvez eu esteja equivocado, mas as histórias de sucesso que a gente vê nesse caminho, às vezes vale mais a pena fazer isso do que você de fato empreender ali, botar a sua mão de obra ali para poder realmente ganhar dinheiro vendendo algum produto, prestando algum serviço. Ser influencer é melhor, né? Tem outros canais aí que produzem 5 a 6, 10 vídeos por dia, né? Eu vejo esses influencers tipo Carlinhos Maia, Virgínia, que os caras postam story de 1 em 1 hora. A Virgínia tava até dando uma dica pro Luciano Huck, falou: não, você não pode deixar o seu seguidor sem stories ali pra te acompanhar. Você tem que postar pelo menos a cada 1 hora, você tem que postar onde você tá, o que você tá fazendo. Ele quer saber da sua vida. Você influencia mostrando o seu dia a dia. Então você não pode deixar o seu seguidor sem te ver ali no dia a dia, né? Então você tem que ser constante nas postagens. E, cara, para você poder ser constante nas postagens, como é que você vai estudar sendo constante nas postagens? Você não estuda nada. Como é que você vai empreender? Como é que você vai entrar em reunião? Sei lá, pode até ser que um empreendedor que queira mostrar os bastidores consiga influenciar nesse sentido, né? Tem mais liberdade do que um funcionário, né? Mas um funcionário, um cara que segue uma carreira, que segue um estudo ali, já vai o outro fato também. Acho que você tem que abandonar essa questão de querer estudar, de querer seguir uma carreira, né? Porque se você quer seguir esse caminho, você tem que apostar tudo nesse caminho, né? É como se fosse você querer ser jogador de futebol. Tipo, quantos jogadores de futebol que você vê que não tem estudo? Por quê? Porque o cara, para ele poder ser jogador de futebol, ele tem que se dedicar
praticamente 24 horas do dia dele só para isso, alimentação, exercício físico, né, tático, estratégico ali, tem que ser, a vida dele tem que ser pautada no futebol, sono, tudo, é o dia inteiro pensando em futebol, comendo futebol, né? E eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu acho que o caminho que esse pessoal segue é mais ou menos esse aí, mas o que dá a entender é que o resultado que eles têm, se tudo aquilo ali que eles mostram é realmente verdade, é muito mais compensatório do que você gastar a sua energia a vida inteira tentando trabalhar ali e ter uma profissão ou empreender mesmo, né? Criar uma empresa, vender um produto, ser um pequeno empreendedor, porque nem todo mundo vai... A maioria, né? Os 90% dos empreendedores vão ser pequenos para sempre. Ou seja, vai ter um faturamento de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, né? E esses caras conseguem ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5 milhões em um ano, né? Em um ano. É só você ver aí, coloca aí no vídeo aí quanto eu faturei com o YouTube e tal. Coloca um título assim, você vai ver aqui quantos caras desses mostrando ali o faturamento deles altíssimos, né? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm a mesma opinião que a minha, mas essa é a minha opinião. Ser influencer vale muito a pena e vai ser muito difícil daqui pra frente essa nova geração querer outra coisa que não seja esse caminho, né? O caminho do esporte ou o caminho da influência, né? O caminho do artista, porque esses caras, eles mostram uma vida surreal que o trabalhador normal não consegue ter, não vai conseguir nunca ter, entendeu? E cara, é só você ver aí agora na Copa, tanto de influenciador, né, que está sendo patrocinado por grandes marcas e com a vida transformada através das redes sociais, né, do Instagram, do TikTok, do YouTube. Tá aí pra gente poder ver que realmente agora, né, depois que eles conseguiram alcançar, quem chega primeiro bebe água limpa, mas eles o caminho que eles trilharam foi muito mais vantajoso do que qualquer outro caminho aí que uma pessoa, um cara de médico, um advogado, né, ou pequeno empresário trilhou, né? O caminho da influência foi muito melhor. O vídeo foi esse, pessoal. Curte aí, compartilha, me segue aqui para mais vídeos como esse e vambora. Vamos tentar aí crescer também aqui na internet pra gente poder ver se a gente consegue pegar uma rabeirinha aí desse sucesso aí, desses anônimos que viraram grandes influências aqui na internet, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!